Olá pessoal! Hoje o tutorial é dessa maquiagem um pouco trevosa, mas bem colorida também. Esfumei o preto com verde, azul e roxo. E espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar se vocês gostaram da maquiagem, quais as próximas que vocês querem ver aqui no canal. Se inscrever se ainda não for inscrito, compartilhar com os amigos, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Como sempre, meu potencializador de sombras da Bitarra, na cor nude. Espalho em toda a pálpebra com uma esponjinha. Hoje eu vou usar a paleta da Ludurana, a Luxo. Pego primeiro a sombra preta com um pincel chanfrado, que, como eu disse no último vídeo, eu tenho mais facilidade para fazer o formato do meu olho com esse tipo de pincel. Mas pode ser qualquer pincel mais preciso. Então, eu faço esse desenho em volta do globo ocular, mais aplicando mesmo o preto do que esfumando, só para deixar ele bem pigmentado e já no formato que eu quero. O cantinho eu puxo na diagonal para deixar nesse formato e venho com a sombra verde da mesma paleta e agora um pincel de esfumar pequeno, esse é o BT11 da Macrylan, melhor pincel da vida, toda maquiagem eu uso ele. Então eu vou aplicando o verde em cima do preto e já vou esfumando. Eu aplico bastante sombra para ficar bem pigmentado. E quando ela já tá bem pigmentada, eu vou fazendo esse movimento para lá e para cá, para poder esfumar com o preto. Depois eu venho com o azul da mesma paleta. Não mostrei, mas eu limpei na toalhinha o pincel para poder usar o mesmo pincel na maquiagem inteira, antes de aplicar o azul, tá? Então, eu vou lá no azul, aplico em cima do preto também, já esfumando com o preto, limpo o pincel e vou no roxo, um roxo mais escuro, e aplico ao lado do azul. Também em cima do preto, já esfumando, deixo bem pigmentado e já vou fazendo essa transição do preto para o roxo. Agora eu vou num roxo mais rosado, um roxo mais aberto, e aplico na parte de baixo. Também limpei antes o pincel na toalhinha, antes de aplicar esse roxo. Aplico em cima do preto, vou esfumando, deixo bem pigmentado. Aí eu volto no preto com outro pincel, também da Macrylan. Eu acho que é 907, B907, alguma coisa assim o número dele. Eu deixo aqui no box para vocês. E aplico o preto na mesma região que eu tinha aplicado antes para deixar mais intenso. Porque como eu apliquei todas as cores por cima do preto, ele perdeu um pouco a intensidade. E eu queria que ficasse bem preto mesmo na borda. Então, eu vou aplicando ele e já puxando para cima das cores. Volto com o pincel de esfumar agora para poder fazer o degradê. Então, eu vou esfumando mais em direção à sobrancelha. Vou aplicando mais sombra para ficar mais pigmentado, porque quando eu esfumei o preto, ficou muito escuro, acabou ficando um verde escuro, um azul escuro, e eu queria que os tons ficassem fortes, os tons de verde e azul, não preto. Então, eu reapliquei as cores mais para cima, praticamente até a sobrancelha mesmo. Porém, conforme vai chegando até a sobrancelha, a mão fica mais leve, o pincel fica com menos produto, para poder fazer o degradê. Vai sumindo, vai ficando um azul clarinho até sumir aí para um branco. E o roxo, a mesma coisa, ele vai sumindo, ficando num tom mais de lilás. E essa parte de baixo eu aplico mais um pouco do roxo, mas não esfumo para baixo. Agora eu pego o meu corretivo da Natura e um pincel de lábios também da Natura para poder fazer o cut crease. Eu acho mais fácil com esse pincel, porque ele é pequeno, então é mais preciso, mais fácil de recortar.
Vou aplicando o corretivo, fazendo esse desenho mais circular e limpando também na toalhinha, tá, gente? A gente tem que tirar o excesso porque ele acaba ficando preto, porque eu tô aplicando por cima do preto, então o corretivo fica preto também. Aí eu vou na toalhinha, aperto para tirar o excesso do preto e deixo até ele mais fininho, fica mais fácil de recortar. Aplico em toda a pálpebra e venho com essa paleta da KVD, que tem uns tons cintilantes, e aplico as mesmas cores. O verde no cantinho, o azul no meio e o roxo no final. Eu achei que ficaria mais intenso. O meu plano era que ficasse bem evidente as cores verde, azul e roxo, porém ele tem mais um brilho do que uma pigmentação. E como eu achei que ficou muito fraquinho, eu vim nas mesmas cores que eu apliquei em cima, aplicando junto com essa cintilante para ficar um tom mais forte e cintilante. Então, eu apliquei o mesmo tom de verde, o mesmo tom de azul e o mesmo tom de roxo por cima das cores cintilantes da paleta da KVD. E aí, misturando, ficou um tom bem legal. Ficaram todas cintilantes, mas bem presentes. Agora eu venho com as cores opacas da paleta da Ludurana, os mesmos tons novamente, o verde, o azul e o roxo mais no cantinho. Aí eu tento fazer essa transição desse roxo mais claro, porém, como eu ainda vou fazer a pele, eu faço o acabamento desse tom depois. Vai ficar mais bonito depois que eu preparar a pele. Por enquanto, é só o formato mesmo. Aí vamos para o delineado. A tinta da Color Make, o aplicador eu uso esse delineador da Natura, porém só como aplicador. Hoje vai ser um delineado simples, só vou aplicar aí em volta dos olhos. E o cantinho eu vou puxar no mesmo lugar que eu tinha aplicado a sombra preta, então na mesma direção, para cima, com a ponta mais fininha. E depois eu ligo com a parte de cima, fazendo esse formato como se fosse um triângulo. Bem simples, não fiz cantinho interno, só deixei assim. E os olhos ficaram dessa forma. Como eu disse, depois que eu faço a pele, eu faço o acabamento melhor em volta. Pro rosa ali, o tom de roxo mais rosado, né, ficar mais suave. E ficou assim, o resultado final. Esse batom, ele é preto, mas tem um reflexo verde. Espero que tenham gostado do tutorial de hoje.